Olá, o nosso convidado hoje do Brasil em Discussão é o economista, filósofo e escritor Eduardo Janete. E aqui na nossa bancada de entrevistadores, nós temos aqui o jornalista Nirlando Meirão, o Ricardo Couto e ambos são comentaristas do Jornal da Record News, como se acompanha sempre conosco, e também a participação do Marco Antônio Araújo, que é o nosso companheiro provocador do portal do R7.com, que é também o portal onde nós fazemos nossa participação simultânea da Record News com a Record R7. Economista, filósofo, escritor. Eduardo Janete da Fonseca fala de política, filosofia, sobre o preço da felicidade, ética e meio ambiente. Pensador e crítico das CPIs e escândalos que, segundo ele, tiram o foco de questões reais que comprometem o bem-estar da população brasileira. Mineiro de Belo Horizonte, Eduardo Janete da Fonseca estudou Economia e Ciências Sociais na Universidade de São Paulo. É PhD em Economia pela Universidade de Cambridge, na Inglaterra. É autor de diversos livros, entre eles Vícios Privados, Benefícios Públicos, Auto-engano e Felicidade. Foi 2 vezes ganhador do Prêmio Jabuti. Atualmente é palestrante e professor do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Eduardo, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no nosso Brasil em Discussão. Bom, aqui na sua apresentação nós falamos alguma coisa sobre CPI. Como nós temos uma CPI rolando no Congresso Nacional, que é essa CPMI do Cachoeira, eu gostaria de saber se você mudou a sua opinião em relação às CPIs ou continua como nós fizemos aí na abertura do programa agora há pouco, achando que a CPI ela não contribui tanto para a cidadania quanto nós gostaríamos que ela contribuísse. A CPI poderia contribuir se fosse para valer, mas o que o Brasil está assistindo, lamentavelmente, é uma farsa. Mesmo essa? Até agora, uma farsa, Heródoto. Não aconteceu rigorosamente nada, todo mundo se esquiva de tudo e os partidos políticos ficam tentando tirar casquinha e proveito em benefício próprio de uma CPI. A última consideração relevante parece a apuração real do que aconteceu. Agora, Eduardo, a gente percebe que, por exemplo, quando em outros parlamentos do mundo alguém é chamado para falar no parlamento, recentemente o Murdoch foi chamado no parlamento britânico, parece que é uma coisa séria. Aqui você chama e não acontece nada. É verdade. E não é a primeira vez, Heródoto. A gente viu esse filme tantas vezes. Faz-se uma grande celeuma, há uma indignação, há uma promessa de apuração e, no final das contas, praticamente nada de fato acontece. De real? Estou errado? É isso mesmo. Quer dizer, o que você está dizendo... deveria ter um caráter assim de tribunal, porque às vezes fica essa impressão, essa expectativa. E também seria perigoso. Mas tem que apurar rigorosamente o que aconteceu. A sociedade brasileira tem o direito de saber. Já foi apurado. Isso não é uma tarefa da polícia? Quer dizer, qual a função que o parlamento, em teoria ou na prateria... Bom, tem congressistas com foro privilegiado que estão envolvidos. Tem governadores de estado de todos os partidos, pelo menos os mais relevantes, que estão envolvidos. São pessoas do mundo político e ali é um foro político para apurar o que aconteceu. Além disso, a investigação policial. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. As duas coisas têm o seu papel e são paralelas. Né? Eu não sei. O senhor gostaria de ver algum político sair algemado de uma CPI? Não acho que precisa sair algemado. Deve sair algemado de uma investigação policial. Acho que da CPI, a não ser que ele cometa algum delito na lei. Tem que respeitar a lei. Não me cabe julgar se deve ou não deve. Existem leis. Se as leis estabelecem que certos procedimentos são passíveis de penalização com prisão no ato, tem que fazer. Mas não é, quem julga não é o judiciário? Pois é, cada um tem o seu papel. Nós estamos falando aqui de políticos e do envolvimento de políticos e congressistas em aparente corrupção grave. Eu acho que é pertinente, é cabível fazer uma comissão parlamentar de inquérito para apurar e investigar isso aí. Não está acontecendo. É uma farsa, eu acho que é quase vergonhoso para a cidadania assistir os não depoimentos que até agora ocorreram nessa CPI. Eu me sinto realmente mal como cidadão brasileiro diante desse espetáculo farsesco. Couto, por favor. Eduardo, mineiro e paulista, economista e sociólogo, filósofo da economia, escritor e palestrante, pregador da felicidade. Quem é Eduardo Janete da Fonseca, afinal? É um estudioso, eu gosto de estudar. A minha vida mudou quando eu descobri que eu tinha enorme prazer em aprender
e poder transmitir um pouco do que eu aprendo para outras pessoas de uma forma clara. Eu gosto de fazer isso. Eu encontrei a minha identidade pública nessa função de organizar para terceiros as coisas que eu aprendo. E qual foi a influência do Colégio Santa Cruz, onde nós estudamos, em especial do padre Charbonneau e do professor Flávio de Jorge, que, aliás, morreu esse mês, na sua formação? Absolutamente importante, muito importante. Eu fiz um curso chamava Metafísica, eu não sei se no seu tempo... Não. Era o padre Charbonneau. Um pouco mais novo. Olha, com 16 anos, você lê Dostoiévski, Kafka, Camus, Sartre, mudou a minha vida. Eu comecei a entrar em contato com um mundo de ideias e eu percebi, obscuramente na época, hoje com mais clareza, que eu queria passar o resto da minha vida fazendo aquilo. Eu queria pertencer àquele mundo. A leitura dos irmãos Karamazov aos 16 anos de idade realmente é um fato marcante na minha vida. Eu seria outra pessoa se não tivesse passado por isso. Acho que a idade também é uma idade muito impressionável. Aos 16 anos, você entrar em contato com esse universo é uma coisa muito forte. E a inequívoca superficialidade da internet hoje? Está falando, são leituras que é difícil imaginar hoje. Um jovem no metrô lendo Crime e Castigo, ou no ônibus, né? Eu sou professor universitário e eu concordo integralmente com o que você está falando. Está cada vez mais difícil conseguir fazer com que os alunos se concentrem 2 horas que seja para ler um texto que exige uma postura reflexiva. Eu acho que essas novas tecnologias estão tendo um impacto devastador. Eu acho que devastador. Dói. E eu não falo só deles, não. Está ficando difícil para mim, que tenho toda essa quilometragem e traquejo. Porque a tentação de você ficar ciscando de lá para cá é muito grande. Tem alguma coisa que vicia nisso. Muda o mapa cerebral. Eduardo, ao mesmo tempo, quer dizer, você é um economista que fugiu do jargão, fugiu desse viés muito acadêmico. Você chegou a fazer participou de um programa de televisão divulgando o conhecimento econômico de uma forma, digamos assim, pop. Não é? Quer dizer, você não é como é que você vê? Porque, em geral, os economistas se fecham numa linguagem, num jargão fechado, que você não... muito hermético. Como é que é? Você quer dividir esse seu conhecimento com o mundo, não é isso? Eu tenho realmente alegria e prazer em comunicar, em transmitir ideias. E o que eu estou fazendo em economia, no fundo, é voltar a uma tradição de pensamento econômico, quando a economia era parte da filosofia moral e estava ligada aos grandes temas da existência, da realização humana, e que foi perdida especialmente na segunda metade do século XX, quando a economia, especialmente nos Estados Unidos, o pensamento econômico ficou muito fechadinho numa visão de engenharia econômica com forte ênfase em matemática e econometria, as técnicas quantitativas. Eu acho que houve um empobrecimento muito grande da atividade pública do economista quando houve essa tecnização excessiva, que agora, em parte, está sendo revertida. Mas, na verdade, eu não estou fazendo nada novo. Eu estou voltando ao que foi o economista político no século XVIII, no século XIX. Os grandes economistas do passado eram todos eles filósofos. Adam Smith, John Stuart Mill, Malthus, Marx, Marshall, Keynes. Eles eram filósofos antes e economistas depois. A economia era parte de um projeto intelectual muito mais ambicioso de pensar a sociedade, conhecer a sociedade e transformar a sociedade. Tinha um elemento prático transformador também, muito presente na atividade pública do economista. Isso se perdeu. O século XX empobreceu muito o modo de atuar do economista. Eduardo, você fez aí uma crítica aqui à internet, né? Quer dizer, o mundo não existe mais sem internet. Não tem mais como viver sem internet, sem a comunicação digital. Não dá para a gente voltar para trás. O processo histórico, você sabe bem disso, vai numa direção, não tem mais volta. Quer dizer, então, a sua crítica é a internet ou são as pessoas que usam a internet? Porque eu posso, por exemplo, abrir a internet e ter uma série de obras entre alguns autores que você acabou de citar, que estão aqui de graça, que eu poderia ler aqui e não necessariamente comprar numa livraria. Não é? O Capital pode estar aqui e pode estar em papel e tinta. Você imagina alguém lendo o Capital na internet, Heródoto? Seriamente? Se for um Kindle, eu acho que dá para ler. Por que não? Eu tenho sérias dúvidas. Hoje a gente lê jornal na internet. Kindle não é internet. Kindle não é internet. Bom, mas é uma forma de leitura digital. É um leitor, Eu baixo aqui na internet e passo no Kindle e passo a ler.
Eu não sei. Eu sou de uma geração que talvez os jovens que se eduquem assim consigam, mas eu não vejo eles com a concentração necessária para ler o Capital em qualquer formato. Lá nos seus trabalhos universitários, o pessoal usa aquela técnica do Ctrl+C e Ctrl+V? E ao ler... O corta, ou cola e corta, corta e cola? Que na relação de ensino é um grave desvio ético, né? Se você pede um trabalho... Plágio. O problema do plágio nessas tecnologias é uma coisa Mas alarmante. O senhor pune os seus alunos? Certamente. Se eu pego o plágio, é gravíssimo, uma falha muito grave. Agora, o que me preocupa é que está se perdendo uma certa disposição mais generosa em relação ao mundo do conhecimento. As pessoas da minha geração ainda tinham uma vontade de conhecer, de aprofundar e de mergulhar em autores e ir atrás das coisas. Hoje é tudo muito facilitado e o jovem tem a impressão de que, estando no computador, ele sabe. Às vezes eu mando fichar um texto, ele escaneia o texto, joga para a memória do computador os trechos e acha que ele assimilou. Não aconteceu rigorosamente nada. Mas dizem que Sócrates era contra o livro, né? É contra a escrita. Ele jamais escreveu. Contra a escrita. Contra a escrita. Mas o Platão, só sabemos de Sócrates porque Platão, entre outros, registrou maravilhosamente por escrito alguns diálogos, né? Senão nem eu nem você estaríamos falando dele aqui. O que está mudando não é a capacidade de concentração, porque leitura, eu acho que nunca se leu tanto na história da humanidade. A hora que a pessoa está olhando para uma tela, ela obrigatoriamente vai estar fazendo alguma leitura, normalmente de palavras, né? Quer dizer, nunca se leu tanto. Isso é um fato. Mas se perde uma capacidade de concentração, concordo. Acho que aí é que está o problema. Houve uma fragmentação da atenção. O bombardeio de estímulos é muito grande e as pessoas ficam o tempo todo mudando de uma coisa para outra e sempre com a sensação de que estão perdendo o melhor, porque alguma outra coisa mais interessante está acontecendo logo ali. Mas não seremos aqui, nós todos, dinossauros agonizantes, assim, provavelmente lamentando profundamente não me inclua nessa época passou. Mas a humanidade às vezes volta, né? Depois do florescimento da cultura grega, que você mencionou, nunca mais aconteceu nada parecido em termos de pensamento até o Renascimento Europeu. Mas, Eduardo, essa cultura grega que você citou era uma cultura de elite, para um grupo de eupátridas muito pequeno. Né? Quer dizer, o mundo antigo não sabia dessa cultura. Essa cultura ficou sabendo depois. Hoje eu tenho aqui à minha disposição um equipamento que me dá a cultura do mundo, que me dá o conhecimento do mundo, que me dá a oportunidade de entrar num Louvre e olhar as coisas como se eu não posso pagar uma passagem até lá. Você não acha que isso é um ganho extraordinário para a humanidade? Poderá ser, se for bem usado. Eduardo, você... Poderá ser. Vamos avaliar o seu grau de... Você lê jornal no papel ou na tela? Papel. Você não... Eu gosto muito de rádio. O noticiário miúdo eu gosto de pegar pelo rádio, porque aí me descansa os olhos. Eu faço isso tomando banho, fazendo a barba. Mas você não tem a tentação de ler o New York Times? Se tem alguma coisa que me mandam muita coisa eletrônica. Se é uma coisa que alguém escolheu e me recomendou que leia, e está um link lá, eu faço isso. Eu faço isso e gosto, acho que aproveito bem. Agora, eu me sinto mais confortável lendo em papel. E baixa música na internet? Não, eu gosto do CD ainda. E se eu pudesse, eu estaria com os meus long plays, mas não deu jeito. Teu nome, Eduardo. E quando eu vou para Tiradentes para escrever, eu fecho tudo, Heródoto. Não tem celular, não tem internet, não tem jornal, não tem revista. Não, luz elétrica vai bem e o computador vai bem para escrever. Para editar é uma maravilha. Para corrigir, etc. Agora, Couto, pode falar. Teu nome é ligado a muitas questões aí. Uma delas é a questão da sustentabilidade, né? Muito ligado a isso. Queria saber qual foi a primeira vez que o senhor ouviu a expressão sustentabilidade, o que significava naquela época e por que essa palavra virou moda depois da quebra da economia mundial em 2008. Nossa, que pergunta. Teve um relatório Bertram, né? Nos anos 90, que acho que foi uma das primeiras... o David Pearce escreveu um livro sobre sustentabilidade há muito tempo atrás. Eu não vou saber te dizer o nome, mas ele... Mais ou menos a época. Eu acho que é coisa dos anos 90, final dos anos 90. Virou uma palavra guarda-chuva, né? Essa palavra, como tantas outras, acabou se prestando a todo tipo de definição. Eu acho que o Couto está perguntando se não é um modismo essa história.
Tem um elemento de modismo, mas não é dos piores, não. Eu já vi modismo dos piores. Modismo do bem. Eduardo, você, já que entramos para o território aqui do ambiente e tal, você foi consultor, me parece, da campanha da Marina Silva, que acabou tendo quase 20 milhões de votos em 2010. Você acha que a Marina, aquele fenômeno Marina, foi resultado de um cansaço do eleitor com esse fla-flu PSDB, PT, ou se criou ali de fato a base para um fenômeno político mais consistente, que possa ter uma história, tem um futuro aí? Eu acho que é um pouco das duas coisas, Nirlando. Acho que é um pouco das duas coisas. A Marina, o que me encanta muito na figura da Marina como liderança é que o único compromisso dela é com a ética. Ela se afirma pelo compromisso ético. Ela não tem estrutura, não tem base partidária. É uma pessoa de missão. Eu acho que é muito raro na política, em qualquer país do mundo, surgir alguém com essa característica. E ela inspira realmente. Eu realmente acho muito importante a presença da Marina na vida pública brasileira, do modo que for. O voto nela, com perdão do trocadilho, foi maduro ou foi verde? É difícil dizer, acho que ninguém sabe até onde vai um e começa outro. Há um aspecto de esgotamento da política institucional, e ela representa uma alternativa a isso. Há uma questão de preocupação com o meio ambiente, e eu acho que ela realmente encarna isso na trajetória dela. E eu acho que na campanha ela mostrou que ela não é uma pessoa de nicho. Ela é capaz de ter uma presença de liderança abrangente, falando de economia, falando de sociedade, falando de temas éticos, às vezes difíceis, de vida pessoal, né? Assim, a questões ligadas a aborto, a drogas, etc. Ela separa totalmente a questão pessoal da fé dela das questões públicas brasileiras, que têm que ser tratadas separadamente. E eu acho que ela surpreendeu muito bem na campanha. Foi muito bom ela ter participado da campanha e mostrar que existe espaço para uma alternativa a esse fla-flu. Eduardo, eu tenho aqui uma pergunta do nosso internauta, o Marcos, que mandou aqui no e-mail. Você vê, mas isso aqui é um negócio, você está falando aí, os caras estão perguntando aqui. Vamos ver essa pergunta. A pergunta é o seguinte: por que a riqueza da nossa nação, acho que ele lembrou do Anderson, por que a riqueza da nossa nação não é distribuída de uma maneira mais justa no nosso país? Porque nós tivemos a formação histórica e social que tivemos. O Brasil foi um dos últimos países do mundo a abolir a escravidão. Essa marca, de certa maneira, continua presente na vida brasileira. A desigualdade de oportunidades, de acesso à educação de qualidade, problemas sérios como falta de saneamento básico em 40% dos domicílios brasileiros. Hoje a neurociência mostra que a criança muito pequena que pega uma doença grave, crônica, na primeiríssima infância, fica com a formação cerebral comprometida. Um país que não tem saneamento básico, em 40% dos domicílios, tem um problema muito sério. Mas o Brasil foi vanguarda, então, né? Porque a concentração de renda nos Estados Unidos e na Europa está seguindo um caminho brasileiro, né? É um fenômeno... Não, o Brasil melhorou um pouco, mas continua um dos países mais desiguais do planeta. Você é a favor a nossa desigualdade melhorou na margem, porque estruturalmente a nossa sociedade continua terrivelmente desigual. Mas a crise, ela não tem a ver um pouco com esse processo aí? Quando eu sou um leigo, mas eu estou imaginando que tem uma concentração no mundo. Está acentuando esse abismo, né? Houve uma piora da distribuição. Eu acho que o importante é a igualdade de oportunidade. É você nascer numa sociedade em que você vai ter a opção real de desenvolver os seus talentos, o seu potencial. O resultado final eu não acho que preocupa tanto. Tem uma história, se você me permitir, muito rapidinho, claro. Que é a seguinte: 2 meninos, eu acho interessante isso para discutir a questão da desigualdade. 2 meninos estão caminhando na rua e um deles pega 2 maçãs, uma grande e uma pequena. Aí ele dá a maçã pequena para o colega e fica com a grande. E o colega começa a reclamar: mas que injustiça, você é muito egoísta, que coisa horrorosa que você está fazendo. Aí o outro ouve aquilo e de repente para e fala: mas espera aí, se você tivesse pego as 2 maçãs, o que você teria feito? Está num beco sem saída. É lógico que eu teria te dado a grande e ficado com a pequena. Aí o primeiro fala: foi exatamente o que eu fiz. Por que você está reclamando? E, no entanto, está certo reclamar. Está certo reclamar porque o que importa é a trajetória. Como é que essas 2 maçãs foram parar onde estão? Porque foi imposto ou porque foi voluntário? A trajetória é que importa.
Eu acho que o resultado final não é tão relevante assim se tem paridade na saída. Até porque nem todo mundo valoriza o sucesso financeiro da mesma maneira. Tem gente que vai preferir uma vida de menos consumo em nome de outros valores. E eu acho ótimo que seja assim. Mas, novamente, historicamente, desculpa só para pegar o gancho, né? Mas, historicamente, já houve algum momento na história da humanidade em que o materialismo e a posse tenha tanto valor filosófico, inclusive, aproveitando... A grande novidade é que tem mais de 2 bilhões de seres humanos que estavam totalmente excluídos do mercado, na Índia e na China, que estão começando a ter acesso a ele. E estão vindo com muita voracidade. E o planeta não vai comportar isso. Os indícios são claríssimos. Como é que nós vamos lidar com essa questão? Eu acho que é o grande tema do século XXI. Sem dúvida. O fato é que nos últimos anos, no Brasil, houve um início de um processo em que diminuiu a desigualdade, um início do processo de distribuição de renda, com a incorporação de, nos seus números exatos, mais 20 milhões na classe média, 30 milhões saíram da miséria e tudo. Mas estamos vivendo agora, de novo, uma baita crise econômica mundial. Então, a minha pergunta é a seguinte: no auge da crise, em 2008, Maurice Lévy, presidente da Associação Francesa de Empresas Privadas, disse o seguinte: não sou masoquista, mas nós ricos precisamos pagar mais. Acho que você citou isso em alguma palestra, alguma coisa assim. O senhor acredita na sinceridade dele? Isso vale só para pessoas e empresas ou também para os países? É o que nós estamos vendo agora na Europa. A crise grega poderia ter sido evitada pelos países ricos da Europa? Aí são muitas perguntas diferentes. Né? Mas tudo tem a ver com a questão de ricos e pobres, de distribuição. Né? Você não pode contar com a boa vontade dos ricos para resolver problemas de desigualdade. Não seria realista esperar... Nem pessoas, nem empresas, nem países. Eu acho que a boa vontade, quando existe, é muito bem-vinda. Mas contar com isso, realmente não me parece realista. A questão da crise grega não é só da Grécia. Quer dizer, a Europa cometeu um erro constitucional ao imaginar que podia fazer união monetária sem ter uma união fiscal. E esse caminho mostrou que explode. Você é a favor dessas políticas compensatórias, dessas medidas, digamos assim, imediatistas, tipo cotas ou não? Não. Políticas compensatórias têm que ser bem desenhadas. Eu não sou, em princípio, contra. Mas eu acho que o desenho da política é crucial para que ela resulte no efeito esperado. Eu tenho sérias dúvidas sobre cotas com base em critério racial. Eu tenho sérias dúvidas. Eu preferiria ver um esforço real de tornar o ensino fundamental, o ensino médio, muito melhores do que são hoje no Brasil, e um programa amplo de bolsas para que todo jovem possa se preparar para competir por vagas de universidade. Você não acha que os negros deveriam ter uma compensação? Você mesmo falou que nós somos o último país do mundo. O último não fomos, somos o penúltimo. Um dos últimos, né? O penúltimo país do mundo a libertar os escravos. Não é uma forma da gente compensar a população brasileira de origem negra para que pudessem ter um acesso, ainda que essa polícia não fosse permanente, ela tivesse um período para começar e terminar, como forma de equilibrar eticamente a sociedade brasileira? É uma questão delicada essa, Heródoto, porque não existe o Brasil é um país de muita miscigenação. Eu acho difícil estabelecer exatamente um critério racial claro para poder implementar uma política desse tipo. O senhor se sente confortável de pensar como Demóstenes Torres? Em relação a quê? Cotas? Não, mas... Que é uma visão ideológica, né? Não é uma visão... Espera aí, tem gente muito boa dos dois lados. Tem gente muito boa dos dois lados, lógico que tem. Grandes economistas, intelectuais e pessoas militantes, inclusive, do movimento negro, que têm dúvidas em relação ao critério de raça desse tipo. Essa questão não é... Mas por que ninguém mais gosta de falar de ideologia? Chega o Partido Kassab para sacramentar isso. Quer dizer, todo mundo aqui, vamos ficar numa média, morna, que aí tudo vai dar certo? A história diz que não, né? Não, podemos usar a palavra ideologia, não tem nada contra, mas é uma palavra escorregadia e ganhou uma conotação ruim, talvez desmerecidamente. Mas é uma desconstrução, na verdade, né? Que foi feita da palavra, né? Você falou agora de bolsas, de outras maneiras, né, de promover a democracia na educação. Eu tenho uma pergunta nessa área que também atua, né? Você está em todas as áreas. Outro dia, conversando com um grande empresário brasileiro, ele se queixava da falta de investimentos em educação no Brasil. Aliás, todos eles se queixam, né?
Aí lembrei a ele que nos Estados Unidos, quem banca as grandes universidades são fundações ligadas às empresas privadas. Quer dizer, lá, em vez de reclamar do governo, eles investem muito em as empresas, né? Porque isso não acontece no Brasil e todo mundo só reclama dos governos. Está correto isso que eu falei? Quer dizer, a educação de alto nível, as universidades, tudo, são empresas privadas, fundações privadas que garantem isso. É verdade. Historicamente, o o setor privado no Brasil e os milionários brasileiros foram muito pouco atentos e dispostos a fazer um esforço de criação de endowments, né, de fundos que financiem pesquisa, educação, contrariamente ao modelo americano, em que isso é uma realidade. E criou-se uma expectativa também de que educação é dever do Estado. A família brasileira se omite muito em relação à educação. Esse é um problema muito sério. Os estudos hoje sobre desempenho escolar mostram que a família é variável de primeiríssima ordem na determinação do resultado do jovem e da criança. Quer ver um dado interessante? Os descendentes de orientais em São Paulo são cerca de 3% da população. Eles conquistam 12% das vagas na FUVEST, que é o mais competido vestibular do país. Qual é a diferença? Eles são imigrantes pobres, vieram para cá sem privilégios, em poucas gerações tiraram proveito educacional notável. A diferença é a família, é a estrutura familiar, é ter família acompanhando, cobrando. Mas não é uma questão cultural, desculpa. É lógico, mas é cultural, só para completar. Cultural. Porque esse mesmo empresário, fazendo uma brincadeira, ele falou assim, não, porque eu defendo a escola pública. Meus filhos, por exemplo, todos estudaram escola pública. Aí todo mundo ficou surpreso. Como? Né? Porque tem uma má fama hoje no Brasil. Escola pública americana. Eu acho que isso define um pouco, né, esse pensamento. Mas, Eduardo, quando você diz que a família brasileira leu na Constituição ou ficou sabendo que educação é um dever do Estado, em outras palavras, está defendendo o ensino pago? Por exemplo, você é professor da USP. O pessoal da USP deveria pagar para estudar na USP e ter uma bolsa só para quem fosse pobre? Heródoto, eu não vejo sentido Olha só, o cara faz o ensino fundamental numa escola particular cara, ele faz o ensino médio numa escola particular cara, ele paga um cursinho caro e quando ele entra na parte mais custosa da sua educação, ele passa a estudar de graça. Então deveria pagar. A sociedade paga. Quem pagou o ensino fundamental e o médio, eu acho que deveria continuar pagando e deveria usar o recurso que ele paga para melhorar o ensino fundamental de quem está na escola pública de baixa qualidade. Um parênteses aqui, Karl Marx, na crítica ao programa de Gotha, é contra o ensino superior gratuito. Ele se manifesta contrário. Ele diz o seguinte, isso vai ser apenas subsidiar o estudo dos ricos com dinheiro público. Quando o Partido Social Democrata Operário Alemão propôs isso, ele se manifestou claramente contra. Sim, então posso entender que você é contra. Não. Quem não pode, eu acho que é uma regra de ouro. Quem entrou e não tem como pagar, estuda de graça. Certo. Quem tem como pagar, vai continuar pagando. Mesmo nas universidades públicas? Mesmo nas públicas. E vamos usar o recurso para melhorar a qualidade de ensino de quem precisa. Não tem sentido o Estado brasileiro subsidiar a educação dos ricos. Isso, eu não vejo sentido nisso. Não, é isso, quer dizer, haveria uma equação aí para determinar quem iria pagar e quem não iria pagar. É facílimo. Pagou o fundamental, pagou o médio. Olha o imposto de renda, paga. Mas, Eduardo, nessa linha de raciocínio, então, tem uma outra coisa que diz a Constituição, diz que também a saúde é um dever do Estado. A Constituição e brasileira... E aí, o que nós vamos fazer? Heródoto, a Constituição brasileira confere o direito do idoso à vida e à saúde. Está faltando regulamentar. Somos todos imortais. Por decreto constitucional, o direito do idoso à vida e à saúde. O que isso pode querer dizer? Eu vou querer, quando chegar a minha vez, eu vou exigir o meu direito constitucional. Eu quero o meu direito à vida e à saúde para sempre. Mas escrever no papel... O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que discutir de novo a Constituição? Vamos ter que discutir... O Estado não é capaz de bancar se esse ensino a Constituição público de qualidade, a educação, ou a saúde de qualidade, é isso? Essa ideia de que promulgar uma Constituição resolve problemas é uma falácia, é uma coisa muito curiosa da América Latina. Um americano, um pesquisador, fez a conta do número médio de constituições que já foram promulgadas nos diferentes países da América Latina desde as suas independências. Chegou a um número de 12,3. Tem algum problema na América Latina que não se consegue criar um arcabouço permanente de regras fundamentais para a convivência. Como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma Constituição e suas emendas. A Inglaterra nem escreveu a Constituição. A Inglaterra nem tem, é verdade. O Japão está com a mesma desde a Segunda Guerra Mundial, que os americanos promulgaram e para eles não tem menor.
Bem, nós voltamos aqui no nosso Brasil em Discussão. O nosso convidado hoje é o economista, filósofo e escritor Eduardo Jannetti. Desde 1998, quer dizer, quase 15 anos, né, não tem mais carro. Vendeu carro, você anda a pé ou de táxi. Tal. Eu também fiz a mesma coisa ano passado. Eu queria saber por que você tomou essa decisão e como é que viveu o caos de quarta-feira com a greve do metrô em São Paulo. Olha, felizmente, quarta-feira foi um dia que eu não precisei sair de casa. Eu também saí pouco. Mas por que foi essa decisão? Eu acho tão gostoso andar a pé. Eu procuro fazer tudo o que eu preciso num raio de distância que eu posso me locomover a pé. Quando eu tenho algum compromisso fora, eu acho mais confortável e mais produtivo até chamar um táxi. E aí eu faço esse trajeto de táxi. Na ponta do lápis, eu acho que sai mais barato andar de táxi do que andar de carro, dependendo do uso que você faça. É o economista que está falando ou não? Não, eu não tinha pensado rigorosamente nisso, mas até nesse aspecto eu acho que... Você tem razão. Ele tem razão. O que está acontecendo? Olha, seguro, combustível... Eu me lembro de uma reportagem da Folha de São Paulo que eles fizeram esse cálculo. Quem anda até 5 km por dia é mais barato pegar táxi. É. Passou de 5, não. O carro que era para ser o símbolo da liberdade individual virou uma câmara de estresse e um cárcere privado. Eu me sinto confinado no automóvel. E uma armadura também, né? Eduardo, a gente está vendo aí que a propósito de automóvel, né? Que o governo agora está talvez assustado com o que poderia vir a ser uma queda do consumo. Tirou os impostos do automóvel, quer dizer, vai se comprar mais ainda. Como é que você está vendo? Quer dizer, aparentemente o governo só opera, as medidas do governo operam na ponta do consumo e não do investimento, que o investimento, ao mesmo tempo, tem caído, né? A economia brasileira tem muita contradição. Eu queria que você destrinchasse um pouco isso aí. Eu acho que você tocou num ponto importante, Nilando. É o seguinte, o Brasil teve, de 2006, 2007 para cá, e depois da crise ainda mais, o mundo, de certa maneira, ajudou o Brasil, porque nós tivemos uma melhoria substantiva nos termos de troca. Os produtos que a gente vende para o mundo se valorizaram muito em relação aos produtos que a gente compra e nós passamos a receber poupança externa. O mundo voltou a nos financiar. Nós temos um déficit em conta corrente hoje de 2%, 3% do PIB. O que nós fizemos desses ganhos que o mundo nos deu? Transformamos basicamente em consumo. Crédito e aumento do consumo. Está esgotando isso. Está esgotando. Essa bonança vai ter que mudar agora, porque para o país crescer, ele vai ter que poupar e investir mais do que ele está fazendo. Aí fica mais difícil a felicidade nacional, interna bruta. Esse negócio do PIB, o Heródoto fala muito isso aí no jornal. Explica um pouco isso aí, o que é felicidade interna bruta, comparando com o PIB? A grande descoberta nessa área é que, a partir de um certo nível de renda média por habitante, acréscimos de renda não se traduzem em ganhos de bem-estar subjetivo. Enquanto você está vindo muito de baixo, há uma correlação estreita entre crescimento econômico e melhoria da felicidade. Passou de um certo patamar, que não é lá muito alto, países de renda média alta já estão nessa região, a partir daí a economia continua crescendo e os níveis de satisfação com a vida ficam rigorosamente onde estavam. Então, será que faz sentido crescer a qualquer preço, como se isso garantisse por si só a felicidade das pessoas? Parece que não. Não há nenhuma evidência disso. Você tem um livro sobre a felicidade, né? O que é a felicidade? Todo mundo pergunta. Não, quem me dera poder dizer o que é a felicidade. Não, mas tem várias perguntas aqui na internet sobre isso. Pediram para você definir aqui a melhor maneira de começar esse assunto é o seguinte, né? Não vamos confundir o estar feliz com o ser feliz. Estar feliz é um estado de ânimo. Eu estou me sentindo bem agora ou não? Qual é a minha disposição momentânea? Esse é o estar feliz. O ser feliz é a avaliação que eu faço da minha trajetória, da minha vida. Eu me reconheço na vida que eu construí, eu me considero uma pessoa satisfeita com as escolhas fundamentais que eu fiz na minha vida ou não. A dimensão que me interessa mais não é a do hedonismo, a do estar momentaneamente feliz. É saber se as pessoas, à medida que o mundo se transforma ao seu redor, estão vivendo vidas que elas mesmas consideram melhores, mais dignas de serem vividas. E, aparentemente, contrariamente ao que se esperou no iluminismo europeu, o progresso socioeconômico, a tecnologia e a ciência não redundam
em graus crescentes de satisfação com a vida, a partir de um certo ponto. E isso traz para a humanidade até uma boa surpresa, porque imagina se o consumo crescente fosse realmente o segredo da felicidade. Estourava o mundo. Bom, não ia dar. seria Não ia dar. Você concorda com a tese da nova classe C? Não seria uma nova classe D? É uma questão puramente terminológica. O fato é que 30 milhões de brasileiros melhoraram seu padrão de renda. É que o Márcio Postman lançou um livro recentemente, seu colega, e ele questiona até porque há um certo discurso ideológico por trás disso, óbvio. Mas muita gente que não tinha acesso a bens duráveis de consumo, automóveis, a casa própria, está tendo agora pela primeira vez. Mas vai e isso é acabar uma logo, novidade. né? Está esgotando esse movimento. Esse movimento, que era o que a gente estava conversando antes, de crescimento calcado em consumo por meio do crédito às famílias, está terminando. A gente corre o risco de uma bolha? Não acho que é uma bolha preocupante, mas daqui para frente, quem podia tomar crédito com responsabilidade, quer dizer, quem podia já praticamente fez isso. Daqui para frente, se for continuar empurrando o crédito, vai ser crédito de cada vez pior qualidade. E o perigo agora, aí pode ter uma bolha. Os bancos estatais, forçados pelo governo, começarem a ceder. É que eu ia perguntar, mais porque crédito. o governo está financiando o mal pagador. É verdade. Os melhores devedores, os que podiam, com mais responsabilidade, assumir dívida, já o fizeram. Se continuar nesse movimento de crescer 20% ao ano a oferta de crédito às famílias, vai dar problema. E aproveitando até o gancho da pergunta do Nirlando, e essa dependência da indústria automobilística? Não tem fim? Não, isso realmente não dá para entender. O poder que a indústria automobilística, o lobby da indústria automobilística tem junto aos sindicatos. Então, é mais junto aos lobby do que governos poder? do Brasil, e não é de hoje não, é desde a época do Juscelino. Mas estruturalmente a indústria automobilística ela é fundamental realmente para merecer todo esse... Ela acaba ficando fundamental porque ela recebe todos os favores e benesses do país, do governo brasileiro há décadas. Ela acaba tendo um papel desproporcional na nossa vida. E as nossas cidades não comportam mais automóvel. Esse é um dos grandes gargalos hoje do Brasil. O automóvel virou um cárcere privado, virou uma câmara de estresse. Você tocou na questão felicidade e, obviamente, várias pessoas voltaram aqui ao tema, você tem um livro a respeito. Recentemente, o Butão, que é um país lá da Ásia, provocou uma reunião na ONU, da qual tive a oportunidade de participar, com o apoio de 68 países, e a proposta é: vamos substituir o PIB, Produto Interno Bruto, pelo FIB, que é a Felicidade Interna Bruta. Atrás disso tem lá um pessoal trabalhando numa metodologia, porque tem que ter uma metodologia para medir isso. Então tem lá a Universidade de Colômbia, que está trabalhando nisso, o Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, também está trabalhando nisso. E pela primeira vez eu vi uma reunião discutindo economia, onde eu não tinha esquerda contra a direita. Os marxistas de um lado e os liberais do outro. Eu não vi isso. E pela primeira vez, além de ser uma plateia, obviamente, de pessoas como você, economistas, tinham leigos como eu e tinham líderes religiosos, as 5 maiores religiões do mundo também fazendo parte daquele imenso plenário. O que significa isso? Significa, como disse o Marco Antônio agora há pouco, que a ideologia perdeu o seu lugar, quer dizer, não tem mais um impacto de direita e esquerda, porque nós estamos discutindo um outro nível, que não é mais aquele que vem do século XIX, né? De se a gente vai continuar sendo capitalista ou se a gente vai substituir o capitalismo pelo socialismo. Eu vejo com muito bons olhos uma iniciativa, um encontro desse tipo, Heródoto. Acho que é maravilhoso que algo assim esteja acontecendo. Achei muito bem feito. O pessoal da Universidade de Colômbia e também o Jeffrey Sachs. Acho que é um trabalho muito bem feito. Achei o índice, o FIB, um pouco complexo demais. 49 variáveis é uma coisa muito complexa. Eu acho que vai ter que simplificar para ter mais operacionalidade. Mas a busca de um indicador mais inteligente do que o PIB é mais do que tempo de ser conquistado. Nós temos que chegar a um novo indicador que não seja tão estreito e tão deficiente como é o PIB. Mas será que nesse caso o Brasil estaria pior ou melhor colocado? Em alguns aspectos melhor, em outros pior. Na questão da desigualdade, por exemplo, que o PIB não capta, nós estaríamos pior. Na questão menos quantificável de uma certa espontaneidade, um vigor dos afetos, uma alegria espontânea de viver, o que o Rousseau chamava o doce sentimento da existência, eu acho que o Brasil está muito bem. A gente preserva, provavelmente por conta da África que vive dentro do Brasil,
a gente preserva alguma coisa que o mundo ocidental, europeu e norte-americano não tem e que nós temos que ter a sabedoria de cultivar e preservar. Eduardo, como se mede isso? Eu não consegui entender ainda, né? Eu acompanho muito a Europa. Como é que se mede isso, né? Porque o PIB tradicional, então, são coisas concretas, são números, né? Agora, a felicidade são coisas subjetivas, né? Como é que é possível medir? Vamos lá, entender isso. Vamos lá, a né? contribuição dos economistas para a humanidade. Será que são eles os mais indicados para falar de felicidade? Primeiro, entender que o PIB é um desastre. Vou pegar um exemplo concreto. Imagina uma comunidade que tem acesso à água potável com a mesma facilidade com que ela tem acesso ao ar que ela respira, de graça. Supõe que essa comunidade polui todas as fontes de água potável e passa a ter que purificar, engarrafar, distribuir. O que acontece com o PIB? Aumenta. 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 A hora que a gente andar com garrafinha de oxigênio no bolso para continuar respirando, o PIB aumenta de novo. É o sinal errado. É como acidente de carro. Quanto mais acidente de carro tiver, mais aumenta o PIB. Verdade. Se você mora perto do local de trabalho e vai a pé, não entra no PIB. Se você pega uma condução, gasta combustível, fica nervoso, tem que se tratar depois com um psiquiatra, o PIB aumenta. O PIB é muito desastrado. O PIB não é bom para medir a qualidade da vida humana numa sociedade. E as relações pessoais? Será que as pessoas têm amigos, estão ligadas à sua comunidade por laços afetivos? Estão participando da vida na sua sociedade? Ou será que elas estão deprimidas, fechadas, olhando a internet e pensando na conta bancária? Mas eu volto à minha provocação. O PIB foi inventado por economistas. Não, o PIB é uma métrica que os economistas entendem melhor do que os leigos. Porque a gente sabe as deficiências que o PIB tem. Mas eu acho muito ardiloso e arriscado um economista mensurar e trabalhar com a palavra felicidade. Tudo bem que o senhor falou, alertou logo de cara que o seu viés é da filosofia. Os grandes economistas são filósofos, Marco Antônio. Inclusive agora, no século XX, o Amartya Sen, que é um economista indiano, é um filósofo. Ele estuda a relação entre ética e economia. O Keynes é filósofo. Aliás, ele tentou ser professor de filosofia e perdeu o concurso. Aí ele foi virar economista. Então, qual visão? Ele sabia escrever, né? Que era um notável escritor, muito talentoso. Mas, filosoficamente, qual que é essa visão de mundo, e também ideologia, né, que está sendo engendrada por essa chamada, vamos chamar de nova economia? Uma concepção mais generosa da nossa existência, que não restringe tudo a uma métrica burra, que é a métrica monetária. Agora, Eduardo, essa questão que você está levantando, acho que vai nos levar a uma situação interessante, porque o nosso internauta, telespectador, tem que saber. Nós teríamos que quebrar o paradigma, tem que haver uma mudança de paradigma para poder acertar, se nós quisermos ter o FIB. E quebrar o paradigma quer dizer o seguinte, olha, nós vamos ter que limitar os ganhos, porque as empresas funcionam assim, este ano eu quero faturar mais 10% do que o ano passado. No ano seguinte é 10% mais, e vamos aí por aí afora. Nós teremos que mexer no paradigma. Mexer no paradigma deve ser um negócio complicadíssimo numa economia como essa. Eu pergunto, quem é que vai pendurar o guiso no pescoço do gado? E outra, essa visão não é anticapitalista? Nós estamos falando de uma questão de amadurecimento e de formação de valores na sociedade. Eu acho que a solução, de modo nenhum, pode ser ou deve ser autoritária e imposta de cima para baixo. Nós vamos ter que encontrar maneiras mais inteligentes de organizar a sociedade sem sacrificar tudo ao critério do crescimento a qualquer preço. Esse valor do crescimento a qualquer preço é que vai ter que ser revisto. Então, mas olha, nós estamos com mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo, abaixo ainda da pobreza. Esse pessoal tem o mínimo direito de consumir alguma coisa. Sem dúvida. Não é verdade? E do outro lado, nós temos um único país do mundo, os Estados Unidos, que consome igual a vários planetas. Quer dizer, como é que nós vamos acertar isso? Tem que ter um poder mundial, ou um consenso mundial, quer dizer, alguém tem que acertar essa situação. O que nós sabemos hoje é que esse padrão norte-americano não é transitivo, ele não é extensivo a toda a humanidade. Bem, porque o planeta não ia aguentar, né? Porque é um império também, né? Da característica. Agora, os americanos, vamos também fazer, os americanos construíram a sua riqueza sem ter que empobrecer ninguém. Não vamos imaginar que os países ricos são ricos porque os países pobres são pobres.
como se tivesse uma relação de causa entre a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres. Empobreceram outros países, mas prejudicaram muito o meio ambiente mundial. Ah, sim. Aí tem uma conta. É isso? Aí tem uma conta grave. E aí tem uma falha do sistema de preços. O sistema de preços dessa economia de mercado, ele não registra o impacto ambiental das nossas escolhas. Você pega um avião para cruzar o Atlântico, você emite mais CO2 do que um indiano durante um ano no meio rural. Só que você não paga. Você paga o combustível, você paga o equipamento, você paga o serviço, você paga o aeroporto, você não paga pelo CO2 que você está emitindo, que é um custo. Nós vamos ter que começar a pagar. Mas esse discurso ecológico aí não foi incorporado definitivamente, desbragadamente pelo establishment, pelo status quo, pela classe dominante, pelos inimigos do povo, qualquer coisa. Não dá mais, né? Mas nós estamos no caminho do business as usual, que vai levar a um aquecimento de 3 a 6 graus centígrados até o final do século. Tem sérias denúncias de que o discurso do aquecimento global ele é bancado pelas grandes corporações. Denúncias sérias. Eu não compartilho. Os cientistas que eu respeito e pessoas que estudam isso de maneira muito séria e competente alertam para o caminho perigosíssimo em que a humanidade está. Nós estamos indo para um aquecimento de 3 a 6 graus centígrados. Mas falam há 15 anos e não aconteceu isso ainda. Falando que em 15 anos já nós estaria estamos falando grau, até o final do século. Já aconteceu muita coisa e está acontecendo muita coisa. Eduardo, vamos voltar para um outro É indicador. melhor não correr esse risco, Marco Antônio. Aí eu sou a favor do efeito estufa. Eu acho legal. Vamos falar de um outro Você tem indicador. todo direito. Um outro indicador que a gente começou aqui o programa falando dele, que seria o CIB, Corrupção Interna Bruta. Você acha que está crescendo o CIB ou está diminuindo? Como é que chama? CIB? O CIB, Corrupção Interna Bruta. Está crescendo ou está diminuindo? Ou os mecanismos de controle e de denúncia hoje são mais eficazes? Eu não tenho como avaliar, eu não sei dizer. O que eu sei dizer é que esse modo como se estruturou o Estado brasileiro, o federalismo truncado, abre enormes brechas para práticas corruptas e para malversação de recursos. O dinheiro ser recolhido descentralizadamente nos municípios e nos estados e até Brasília, e depois voltar de Brasília para os estados e municípios. Esse desenho mal resolvido de federalismo no Brasil é uma das causas institucionais mais poderosas de prática de corrupção. Isso precisaria mudar. O dinheiro deveria ser gasto mais perto de onde ele é arrecadado. Ele não precisa fazer esse passeio todo de ida e volta. Eduardo, há uma capilarização, já que o Lirando lembrou dessa corrupção, né? Ou seja, desde essa questão macro que você citou, mas até o fato do guarda me parar na esquina, se ele só atravessou em sinal vermelho, eu digo para ele, pô, quanto é a multa? Olha, a multa é 200, mas eu vou te dar 20 reais para você me deixar embora. Isso é o que? É cultural? Quer dizer, nós somos ainda o Macunaíma. Esse é um traço da vida brasileira que nos acompanha há muito tempo, né? Para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Já era um lema da República Velha. Essa ideia de que tudo se negocia e tem um componente de acolchambramento em tudo é uma característica brasileira profunda. Eduardo, foi a teoria do Vacareza esses dias aí, né? Que ele escreveu no Twitter para o Cabral, né? Você é nosso e nós somos teu. Quer dizer, aí tem um problema cultural também da concordância, mas resume bem isso que você falou. Para os inimigos, para os amigos tudo, para os inimigos a lei era Se possível. A lei, se possível. Mas é cultural isso? É parte da nossa formação. Né? Quer dizer, o nosso herói é um herói sem caráter? Eu tenho assistido novelas. Pergunte ao Mário de Andrade. O professor tem visto novelas? É do seu, Você sabe que é curioso. Eu gosto de ver o início das novelas, porque eu acho que são muito densos e muito bem feitos. As novelas, nos seus primeiros capítulos, são realmente interessantes de ver. Depois elas ficam completamente arrastadas e infladas, né? Mas para fisgar o telespectador, essas novelas no início elas são muito poderosas. E eu acho que elas são um registro também, um certo termômetro do ânimo brasileiro e dos valores que estão permeando a sociedade. Eu me interessei muito em ver os primeiros capítulos dessa grande nova novela. Mas você concorda com uma certa impressão que está quase generalizando de que os vilões na nossa literatura, na nossa dramaturgia principal, que é a novela, eles estão tomando o papel do herói, da simpatia, da identificação. Pode ser. São todos canalhas, somos todos canalhas. Macunaíma, né? Também piorado. Eu acho que está faltando no Brasil figuras públicas fortes
com as quais se pode identificar pelo compromisso ético. Isso, na cultura brasileira, eu acho que... Me preocupa muito... O jogador de futebol falou quem nunca deu uma porradinha ou capotou um carro. O Wagner Love falou isso, né? Quem nunca capotou um carro. Quer dizer, é um delírio coletivo, né? Porque ele é um herói. Né? O jogador de futebol, eu acho hoje uma figura emblemática, né? Ele compra iate de 15 milhões, ele aparece com uma arma, um fuzil na mão. Não, mas tem muitos esportistas perfeitamente íntegros. Você não acha que isso vale para exemplos para a juventude? Para todas as áreas, não só para... Eu não estou generalizando, não, estou dando vários dramaturgia, para o esporte, mas em todas as áreas. Estava conversando com amigos outro dia, a ausência de líderes exemplares, vamos dizer assim, não é só no Brasil, isso é uma coisa no mundo inteiro, mas em todas as áreas. Quem é o líder, eu te pergunto, o líder empresarial brasileiro hoje? Quem é o líder estudantil? Quem é o líder sindical? Ninguém soube responder. Eu queria, se você puder, dar uma resposta. Quem são esses líderes? Além da Marina, né? A Marina agora está num período de entre-safra. Não provoca não, hein, meu? Não provoca não. Não, mas, Eduardo, tem. Se tiver, quem seria? Quem são eu não gosto de ficar nomeando. Não, dá um exemplo. Não, é porque antes era fácil. Na academia, por exemplo, né? Você é um homem da academia, da universidade. Quem é o líder? Quem é o exemplo? Em quem se mirar? É muito delicado isso, porque ao nomear alguém você vai fazer tantas injustiças. Mas tem? Eu acho que tem. Eu acho que lideranças? Tem gente boa. Eu acho que tem. Não, talvez menos do que nós desejaríamos e gostaríamos que tivesse, mas eu acho que tem. Mas E eu vou te dizer, eu acho que todo ser humano, vou falar uma coisa mais filosófica, se lhe desse a chance, ele preferia vencer pelo caminho do bem. Você tem certeza Todo disso? ser humano. Eu acho. Eu tenho essa convicção. Tem gente que isso gosta... Isso nasce de onde? Não tem nenhuma... Porque você quer ser respeitado. Porque quem vence pelo caminho do mal esconde. Isso não vem a hipocrisia mostra... O La Rochefoucauld, aquele filósofo do século XVII, diz uma coisa curiosa. A hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude. O hipócrita sabe que a virtude é superior, mas ele não consegue. Então ele tem que ser hipócrita. Ele mente, ele esconde, ele sabe exatamente o que esconder. Tem um outro filósofo, Butler, Joseph Butler, século XVIII, em inglês, que dizia uma coisa maravilhosa. Você quer saber qual é o padrão de moralidade numa sociedade? Observe tudo aquilo que as pessoas estão se esforçando para parecer que são. É isso. As pessoas se esforçam para parecer honestas, íntegras, confiáveis, do bem. Não são. Mas elas reconhecem implicitamente a superioridade do bem. E se elas pudessem, elas gostariam de ter vencido pelo caminho do bem. Eu me lembrei de outra frase, eu acho que é do Paul Valéry. Os otimistas escrevem mal. Como é que o senhor conseguiu escapar disso? Talvez eu não seja tão otimista assim, ou não escreva tão bem assim, eu não sei. Eu ouço som de violinos, assim. Ouço violinos atrás. Mas essa questão, Eduardo, ainda olhando assim para a sociedade brasileira, né? Obviamente com o seu olhar de economista, filósofo, professor, etc., você tem acompanhado também que a mídia anda bastante aguerrida, né? Você tem jornalistas falando de um lado, tem jornalistas falando do outro lado, tem uma divergência. Isso é bom para a democracia? Quer dizer, é bom para a democracia, por exemplo, que os veículos de comunicação também briguem em público e façam acusações em público, porque também se eles não brigassem, a gente não sabia o que estava acontecendo. Isso é bom ou é ruim para a democracia? Vamos por partes, Heródoto. Eu acho muito bom o pluralismo de opiniões. Eu acho que a democracia, a busca do conhecimento, a busca de valores melhores, passa por um caminho de debate, de discussão, de controvérsia e de conflito mesmo. O que não pode é a impunidade da acusação. Começa um escândalo, alguém tem que ser punido no fim. Ou quem foi acusado e se apurou que era o caso, ou quem acusou e não consegue provar a acusação que fez. E isso falta no Brasil. Não dá para ter acusação a custo zero, porque isso cria um ambiente terrível para todos nós. Tem que ter um sistema de punição para quem faz denúncias infundadas. Mas já não existe o Código Penal e o Código Mas Civil? você vê isso acontecer? Não, eu não vejo aplicar, mas a lei existe. É o papel, voltamos ao papel. O papel está tudo feito. Mas aí tem um outro aspecto também, Eduardo, que é o seguinte, além desse confronto entre diferentes veículos, posicionamentos diferentes, alguns deles estão se transformando em partidos políticos, estão virando partidos, assumindo o papel que seria, por exemplo, da oposição. Até a presidente da NJ, Judite Brito, disse isso publicamente. Como a oposição é muito frágil,
a mídia teve que assumir esse papel e tal. O que você pensa disso? Quer dizer, no momento em que veículos de imprensa assumem o papel de partidos políticos, a favor ou contra? Eu acho que a liberdade de imprensa prevalece. A liberdade opinativa tem que ser respeitada. Se há uma insatisfação com um veículo que se partidarizou demais, busque-se outro. Mas teria que ser mais transparente, não? Quer dizer, as pessoas declararem a que vieram, de que lugar estão falando. Como assim? Eu não... Tentando ser mais objetivo. O Policarpo Júnior, você acha que devia depor numa CPI, explicar como é que foram os 200 telefonemas dele para o Cachoeira, ou não? Eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu acho que se for relevante para a apuração desse caso, sim, não vejo nenhum problema de um jornalista ser chamado para depor. Ele não tem nada a ver com liberdade de imprensa, né? Não. Se ele tem esclarecer um assunto. Eu não vejo nenhum problema nisso. Bom, Eduardo, nós queremos então agradecer a sua gentileza. Muito obrigado pela participação conosco nesse debate franco, aberto, bastante descontraído, né? Mas com temas bastante relevantes para a gente poder entender. E o que nós fazemos aqui é uma pluralidade de opiniões. Nós queremos contribuir para uma maior diversidade possível. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Irlando. Obrigado, Couto. Obrigado, Marco. E nós queremos então convidar você para nos acompanhar sempre aqui no nosso Brasil em Discussão, né, para a gente poder entender com as pessoas que pensem da maneira que pensam, respeitosamente, obviamente, como você tem acompanhado, um pouquinho mais a respeito da nossa cultura e do nosso desenvolvimento como país, como nação e como cidadãos. Até mais, obrigado.